The Forge, um jogo do Roblox, estourou em popularidade. Fiz um vídeo falando sobre e muitos não entenderam as coisas que disse. Ô, se liga nisso aqui. Tu recebeu hate no teu vídeo? Merecido. Metido intelectualzinho. Estou aqui para tentar corrigir isso e me aprofundar ainda mais no jogo. No primeiro vídeo, comparei The Forge apenas com outros jogos do Roblox, por ser uma plataforma diferente. Desta vez, vou expandir essa análise, com comparações externas. Mesmo recebendo o rótulo de beta, tenho bons motivos para acreditar que The Forge não será reformulado, apenas expandido. Não digo isso porque o jogo seja ruim, ele não é, mas porque jogos dependem diretamente de popularidade. No Roblox, apesar de existir a possibilidade de mudanças radicais, na prática isso quase nunca acontece quando um jogo já se consolidou. Se um jogo fica famoso por mecânicas baseadas em sorte e depois muda isso, ele tende a perder seu público e dificilmente conquista outro. Até jogos grandes como No Man's Sky ou Cyberpunk 2077 mostram como a primeira impressão e a popularidade inicial marcam um jogo. Mesmo após diversas melhorias, eles nunca recuperam o mesmo pico de atenção que tiveram no lançamento. Mesmo em beta, The Forge teve um marketing muito forte, já conquistou seu público e não precisa melhorar para se sustentar. A base não deve mudar, apenas receber mais conteúdo, como trocas e PVP, que já foram confirmadas pelo próprio time. A questão de The Forge não é habilidade técnica, nem falta de conhecimento, é intenção. Ele é eficiente dentro de uma plataforma onde o vício é mais recompensado do que o design. The Forge é um sintoma. Souls RNG, um jogo inteiramente baseado em roletagem de auras, mantém uma base de mais de 50 mil jogadores. The Forge segue a mesma lógica, ele já venceu dentro do sistema. Ele não é ruim ou slop, ele é resultado de jogos slop e de jogos focados em grinding. Criadores não estão errados em fazer algo que gere lucro. Quem controla os incentivos e influencia que mais jogos assim sejam feitos é a própria plataforma. O Roblox não é apenas uma plataforma de jogos, ele também é uma rede social, com monetização desbalanceada, um público muitas vezes ingênuo, mas também uma comunidade forte, que gosta de jogos e quer que eles melhorem, apesar de todos os problemas. Minhas críticas provavelmente são irrelevantes para os desenvolvedores. Na gringa, muitas pessoas já fizeram vídeos com críticas semelhantes ou até mais aprofundadas. Dito isso, pinguins gostam do que querem, tudo depende de experiência. Particularmente, gosto de Motoqueiro Fantasma, mesmo sabendo ser um filme tecnicamente ruim, pois me diverte. Meu objetivo não é tirar pessoas do Roblox, mas influenciar jogadores a exigirem jogos mais desenvolvidos dentro da própria plataforma, e talvez dar um bom exemplo para futuros desenvolvedores brasileiros de Roblox. de marketing, de identidade e de falsa profundidade. Antes do lançamento do jogo, ele foi descrito como um jogo dos sonhos, projeto com paixão, inspirado em um jogo de infância. Por causa disso, muitos jogadores esperavam um jogo mais complexo. Como disse antes, por sorte, não criei nenhuma expectativa com esse jogo. Como citei no primeiro vídeo, RNG é uma mecânica, e não um gênero. Porém no Roblox, jogos se tornaram populares usando RNG como uma forma de rejogabilidade artificial. Com o tempo, as pessoas passaram a chamar esse tipo de jogo simplesmente de RNG, parecido com a ideia de chamar um jogo de Souls-like. Por ser uma mecânica, RNG não é algo bom, nem ruim por si só, tudo depende de como ela é usada. Na descrição, o jogo usa termos como RPG, builds e estilo. Em nenhum momento menciona RNG ou sorte, exceto durante eventos. O próprio time reforça essas ideias, dentro do próprio grupo do Discord deles. We began designing new monsters, challenges, and eventually bosses for updates. Not just bigger enemies, but fights that require timing, strategy, and skill. Defeating them meant rare drops, the kind of loot you brag about owning. Piece by piece, the Forge transformed. What started as a simple simulator-style idea in a Tokyo cafe was now a full RPG experience, stacking systems and mechanics that work together. For the first time, I could see the bigger picture. This wasn't just a game loop anymore, it was a journey. O jogo não se assume pelo que ele é. Somado a isso, os gráficos e a estética passam a impressão de um jogo profundo. Isso atrai um público de forma enganosa para um jogo com mecânicas simples e altamente viciantes. Um jogo pode ser divertido com mecânicas simples, mas aqui o próprio público reconhece o jogo como repetitivo, por isso muitos ficam AFK, até mesmo durante combate com inimigos. Já na mineração, como o jogo exige uma interação mínima, as pessoas apenas cumprem essa exigência enquanto se distraem com coisas externas. The loop principal.
Mineração, RNG e AFK. Mineração é a principal atividade do jogo. Forja e combate não funcionam sem ela. Ela é repetitiva, geracional e semi-AFK, porque o inventário pode lotar, mas existe uma Game Pass que permite vender itens de qualquer lugar. Isso pode ser facilmente automatizado com macros. As pedras sempre respawnam no mesmo local, variando apenas por tempo de respawn, talvez RNG, e algumas verificam se outras pedras em volta foram quebradas. Isso permite farm AFK com amigos ou múltiplas contas. Existe inclusive uma área sem essas limitações. Sempre que você passar por lá, terá grandes chances de ter alguém usando autoclicker. The Forge nem precisa de autoclicker, basta abrir as configurações do Roblox enquanto clica e o jogo continua registrando como se o jogador estivesse clicando na tela. Isso é algo comum em vários jogos da plataforma, não dá para confirmar que seja proposital, mas é difícil acreditar que tenha sido um detalhe desconhecido ou inesperado, especialmente em um jogo cuja base é mineração repetitiva. Você não explora o mapa para encontrar minérios, você encontra uma pedra específica e torce para dropar o que precisa. Como o nível e equipamentos evoluem via mineração, combater inimigos para progredir é opcional, exceto para concluir quests específicas. O combate exige um certo aprendizado, mas a maioria dos jogadores optam pela progressão de mineração. Mineração é a principal progressão do jogo. Algumas pedras são barradas por dano. O único jeito de conseguir picaretas mais avançadas é comprando com a moeda do jogo, que você pode grindar dinheiro ou comprar com Robux. De combate. Simplificado, mal explicado e sem sinergia. O combate é a mecânica onde o jogador demonstra mais ação, mas ele é sensal e mal explicado. Não existe stagger RNG, no caso uma chance do ataque interromper o inimigo. Não existe riposte, no caso um dano crítico após o parry. E todas as armas têm Hyper Armor, ataques não podem ser interrompidos. Para resolver esse problema, existe uma barra invisível de algo parecido com uma postura simplificada, chamada Stun Damage. Conforme você ataca ou dá parry, essa barra aumenta, e o inimigo eventualmente fica atordoado. Por ser simplificado, em teoria ele lida com um público mais novato. O jogo ensina mineração, mas não ensina combate. Os jogadores descobrem a defesa pela HUD, usam uma vez, veem que ainda tomam dano e ignoram. Muitos sequer sabem o que é parry. Tutoriais não são para pessoas com pouco intelecto, são introduções ao jogo. Até jogos independentes e bem desenvolvidos, como Katana Zero, usam tutoriais para ensinar mecânicas básicas. A maioria dos inimigos ataca sempre no mesmo padrão. O loop vira parry, ataque, parry, ataque. Tudo que você precisa fazer é aprender a cadência, a velocidade. Na teoria, você não precisa melhorar seus equipamentos para derrotar inimigos, mas na prática, as pessoas vão grindar por itens melhores, não pela recompensa da gameplay, e sim pela recompensa de itens raros, e pela sensação artificial de força. Independente da combinação que você escolhe, não existe sinergia. As peças não formam um quebra-cabeça, elas são quadrados. Em jogos como Terraria, escolher armaduras e equipamentos criam vantagens com combinações específicas. Aqui isso não acontece. De defense sem de defesa. Defender é a pior mecânica do combate. A porcentagem anulada é muito baixa e a defesa escala com armadura, não com escudos, como em Skyrim. Todas as armaduras fazem exatamente a mesma coisa, dão HP e aceitam as mesmas melhorias. Não existe razão para usar armadura leve, a pesada sempre é melhor, sem desvantagem alguma. A única diferença é custo de minério e chance. The Forge lembra muito Sword Burst 2, equipamentos melhorados por encantamentos, mas descartados a cada novo mundo. Como atributos estão ligados ao item e não ao personagem, cada update gera sensação de perda, não de descoberta. O mesmo vale para raças, algumas têm exclusividades, mas não existe sinergia. As mais raras sempre são melhores e não há balanceamento. Raças são obtidas por roletagem. Mesmo gastando dinheiro ou acumulando rerolls, sempre existe a chance de não conseguir nada relevante. E mesmo quando se consegue algo raro, uma atualização futura pode simplesmente introduzir uma raça melhor, tornando o progresso anterior descartável. De armas, DPS e a ilusão de escolha. Após calcular o DPS de todas as armas, fica claro que existe uma melhor. No lançamento do jogo, a melhor arma era a Dragon Slayer. Isso é irônico, porque armas pesadas são desbalanceadas, pois não existe stagger, nem riposte e tudo possui Hyper Armor. O máximo que o jogo oferece é o Stun Damage.
Como o combate funciona por cadência e todas as classes usam armadura pesada sem desvantagens reais, fica difícil justificar ataques lentos, pois o objetivo é receber menos hits possíveis. É mais eficiente usar armas medianas, que são mais flexíveis e apresentam menos risco em qualquer situação. A tentativa de balancear armas pesadas vem apenas pelo aumento de DPS. Por isso, armas pesadas acabam sendo usadas principalmente para matar inimigos AFK. É sério? Não, eu quero ver isso. Nossa, é 2 hits. Isso não é estilo de jogo, é otimização. Em Dark Souls, armas pesadas têm chance contra armas leves, por causa da chance de ser interrompido, a chance de resistir a essa interrupção, e o parry não é só defensivo, ele cria uma abertura que resulta em dano crítico. Em trocas normais, você até pode levar o dano, mas aguenta o golpe e revida com um dano absurdo. Já no parry, o dano é anulado e convertido em uma punição direta. O que torna a Dragon Slayer superior são os buffs. Como buffs são iguais para todas as armas, ataque speed deixa de ser um problema. I didn't even equip it, so this would go way faster. E detalhe, a Dragon Slayer está dentro da categoria de armas que usam mais minérios, sendo a mais rara da categoria. Uma adaga ainda perderia em DPS para a Dragon Slayer, mesmo com os mesmos buffs de velocidade. O que poderia dar vantagem à adaga seriam efeitos por hit, mas nesse cenário, a tabela apenas se inverte. Isso não equilibra o sistema. Não existe builds, existe uma melhor combinação, desde que você descubra qual é e grinde o suficiente. Os próximos updates podem mudar números e status, mas sempre vai existir uma opção dominante, justamente por causa do combate simplificado e da ausência de sinergia entre sistemas. O que acontece nesse tipo de balanceamento é que, a cada mudança, o jogador não adapta sua build, ele precisa grindar novamente pela nova melhor combinação. Em jogos que realmente trabalham com builds, existem várias combinações consideradas as melhores, mas que interagem de formas diferentes. Cada uma exige decisões, timing e estilo próprios. Aqui não, você simplesmente pega o melhor equipamento disponível e potencializa algum status. Não existe escolha, só números. Na prática, isso aproxima o jogo muito mais de um simulador do Roblox, onde o objetivo é só ficar mais rápido ou mais forte, do que de um RPG com builds. The Forja, The Minigames, and Disguise Monetization. A Forja usa minigames que no início são interessantes. Com o tempo e com os updates, se torna repetitivo. O jogo reconhece isso, e vende uma Game Pass que remove 2 minigames, cortando a influência deles no desempenho do item. É comum jogos trazerem porcentagem dentro de melhorias, mas dificilmente você vai encontrar um jogo onde o crafting é afetado por porcentagem. É frustrante gastar tanto minério em algo que você não quer. Existe um sistema de qualidade interessante, com margem de erro para itens perfeitos. Você não precisa fazer um minigame 100% mesmo. Comum em jogos de plataforma, onde você não precisa encostar perfeitamente na plataforma para acertar o pulo, ou até acertar o chão perfeitamente para pular novamente. Alguns minérios têm atributos especiais, que chegam no mesmo problema de sinergia e porcentagem. É interessante que o jogo traga receitas, mas provavelmente por um problema técnico, nenhum desses atributos são mostrados dentro do jogo. No meu primeiro vídeo de The Forge, fiquei confuso ao entrar na forja sem precisar selecionar itens. Minha primeira reação foi acreditar que havia roubado a receita de alguém. Eu acho que eu acabei de roubar a receita de alguém. Como isso é possível? Mesmo sabendo que não fazia sentido, pois a forja provavelmente é algo client-side. O que aconteceu foi que saí no meio do minigame, retornei, percebi que meus recursos foram consumidos e voltei para a caverna. 25 minutos depois, volto para a forja e aquilo acontece. Existem grandes chances disso ser proposital e não um bug, mas não ser explicado para que a maioria dos jogadores não abusem disso. The Status Social, Humilhação e Mercado Paralelo. Roblox também é uma rede social. Itens raros viram status social. Títulos não são um problema por si só, mas em The Forge eles funcionam como combustível para grinding, não como recompensa por gameplay. A tendência é surgirem títulos cada vez mais difíceis de obter, porque esse tipo de conteúdo exige pouco retrabalho de sistemas e mantém o jogador engajado por mais tempo. Trocas e PVP já foram confirmados. Isso incentiva ainda mais o grind por itens raros.
Em menos de uma semana, já existiam contas do TheForge sendo vendidas no eBay. Trocas inevitavelmente criam um mercado negro e aumento de scripters. Esse tipo de jogo, com parry, esquiva e equipamentos, cria um ambiente hostil, presente até em jogos mais desenvolvidos, como Deep Woken. Porém aqui, os jogadores com itens mais raros e mais tempo de grinding serão os mais beneficiados. Logo, coisas como Easy e Skill Issue vão influenciar que mais jogadores grindem por itens com poucas mudanças. De estética. Reutilização e eficiência visual. Apesar de tudo, o jogo usa gráficos de forma inteligente, mapas pequenos, reutilização de level design, como na cidade, modelos e animações reaproveitados. A maioria das variações de itens na forja mudam apenas texturas ou cores, e mesmo assim, é como se cada uma fosse diferente da outra. Isso não é preguiça, é economia de tempo. Um bom paralelo é Castlevania Symphony of the Night, com o castelo invertido, que duplica todo o conteúdo do jogo. A estética de RPG funciona bem, armas com visuais bem diferentes, e raças que se encaixam visualmente com os avatares do Roblox. E até uma escolha que eu particularmente gostei, que é forçar um único modelo do Roblox. Em jogos como Blox Fruit, algumas animações não funcionam direito. Aqui, isso apenas acontece com o esqueleto, porque o modelo dele não foi pensado para ser de um jogador. Muitos desenvolvedores do Roblox ignoram, mas trilha sonora e efeitos sonoros ajudam a tornar o jogo mais leve, mesmo com um grind pesado. Eles fazem isso muito bem aqui. Eu não sei exatamente qual desses fatores pesa mais, porém com tantos modelos trabalhados, animações, vários inimigos, efeitos visuais e partículas, tudo isso impacta diretamente o desempenho do jogo. E isso entra em conflito com a proposta dele de ser um jogo com gameplay simplificada, especialmente dentro do Roblox, onde muitos dispositivos simplesmente não vão rodar o jogo bem. Esse é mais um motivo pelo qual critiquei no primeiro vídeo essa escolha de visual. The Update, sem a atualização. Tudo o que você acabou de ouvir foi escrito antes da primeira atualização do jogo. Vale contextualizar o que mudou e o que não mudou. A atualização adicionou uma forma de reroll de raças sem gastar dinheiro ou códigos, baseada em login diário e quests diárias. Na prática, isso incentiva a presença constante, não escolhas significativas. O jogo apresentou blueprints, que são itens que barram você de craftar tipos de armas específicos. Após desbloquear um blueprint, o crafting ainda é por chance, nada é garantido. Para acessar o terceiro mundo, agora é necessário nível 70, o que representa facilmente mais de 10 horas de jogo. Nesse ponto, o jogador casual deixa de ser casual, não por desafio, mas por tempo investido. Com a chegada do novo mundo, todos os equipamentos do primeiro e segundo mundo se tornaram obsoletos. Por nenhum item ter sinergia ou atributos especiais, itens raros grindados anteriormente deixam de ter impacto real, algo que tende a se repetir em updates futuros, tudo por uma questão de números. No segundo mundo, havia um canhão que acelerava a entrada na caverna. Agora você precisa concluir uma quest de pegar minérios raros para desbloquear esse canhão. O mapa repete um problema já visto no mundo do vulcão: inimigos muito próximos um dos outros, acumulando facilmente em cima do jogador. Enfrentar vários ao mesmo tempo é possível, mas apenas com equipamentos muito acima da média. O jogo apresentou uma boss battle interessante. Ele não é um desafio, mas é divertido, principalmente em pares, já que foi claramente pensado para ser enfrentado em grupo. Quando a atualização foi lançada, o boss spawnava a cada 1 hora, eventualmente foi nerfado para meia hora, mas teve seu HP e seu dano aumentado. Caso o jogador falhe, precisa esperar mais meia hora para tentar novamente. Se o timer resetar e o jogador não estiver em jogo, ele perde a tentativa. Isso infelizmente pune tentativa e erro. Na prática, o boss testa paciência, não a habilidade. A própria caverna apresenta inimigos com cadências mais difíceis de aprender do que o boss. Uma coisa que vale elogiar é a existência de salas separadas para o boss, divididas por pare. Isso impede que os jogadores muito fortes atrapalhem a progressão de jogadores mais fracos. Esse era um problema recorrente em Sword Burst 2, onde jogadores overlevel frequentemente monopolizavam o boss e impediam outros de avançar. Em teoria, esse update não funcionou como um beta, mas como um jogo como serviço. Em vez de ajustar fundamentos, ele expandiu o grinding e tornou o progresso um antigo descartável. A retenção continua vindo de itens raros e grinding,
não da gameplay. A edição desse vídeo foi concluída em 29/12, mas decidi esperar antes de publicar, porque foram prometidas melhorias na gameplay. Estou aqui justamente para dizer quais foram essas melhorias. Foi adicionado um sistema de reciclagem que devolve 50% dos minérios usados em um item, um curativo direto para o RNG da forja. O problema é que, a cada atualização, esses minérios se tornam obsoletos, inclusive aqueles que, em teoria, possuíam atributos especiais. Também foi adicionado dano crítico à mineração. Agora você precisa encontrar um ponto fraco para causar mais dano. Na teoria, isso incentiva o jogador a realmente jogar. Na prática, a mineração continua sendo repetitiva e geracional. Então a maioria dos jogadores seguirá minerando de forma semi-AFK. Agora é possível forjar categorias específicas ao investir mais minérios. A arma final dentro da categoria continua sendo definida por chance. Boa sorte tentando conseguir sua Excalibur de 1 em 1000. No futuro, blueprints permitirão forjar tipos específicos de armas, mas o mais provável é que esses blueprints venham como drop de inimigos. Ou seja, boa sorte tentando dropar um blueprint consumível de um tipo específico de arma, que pode se tornar obsoleto na próxima atualização. The Forge não abandona as porcentagens de sua progressão, mesmo que isso pudesse melhorar a gameplay, pois é justamente isso que mantém pessoas jogando. Especulações e sinais suspeitos. Tudo o que eu disse até agora são análises objetivas do jogo. A partir daqui, entram especulações, não afirmações. Dito isso, alguns pontos chamam a atenção demais para serem ignorados. Qualquer designer experiente em Roblox sabe que mineração, mais grinding, mais RNG, mais AFK, dá scripts inevitáveis. Jogos do Roblox foram destruídos no passado por causa disso, um exemplo sendo Sword Burst 2. Ainda assim, não houve nenhuma solução preventiva simples. A solução temporária foi servidores privados que são pagos e mensais, uma solução financeira, não de design. Um pequeno detalhe é que isso foi uma mecânica básica do Roblox. Jogos como Shindo Life e GPO adicionaram isso como Game Pass, para evitar o pago mensal. É possível que com o tempo, o jogo normalize a presença de scripters, assim como aconteceu em Blox Fruit. Se a maioria dos jogadores não se incomodar com isso, a pressão para resolver o problema diminui. Do ponto de vista da plataforma, isso cria um cenário estranho. Scripters também contam como jogadores online, e o sistema de recomendações do Roblox prioriza justamente isso. No primeiro vídeo, comentei sobre a escolha estética de HP em rochas. Eu achei estranho, também é um pouco esquisito essa escolha de design de colocar HP na rocha, mas não é um problema por si só. Um jogo que faz isso é Forger, mas depois de ver um esqueleto desviando da picareta, não dá pra dar dano nos inimigos com a porcaria da picareta, mas eles desviam. Ou um scripter trocando entre arma e picareta rapidamente, me veio a ideia de que provavelmente rochas são apenas inimigos que não podem atacar ou se mover. Isso poderia facilitar a criação de scripts, mas ao ver um vídeo no YouTube sobre isso, não faz muita diferença, pois o jogador pode até forjar itens com scripts. Dificilmente o jogo vai mudar sua progressão, suas porcentagens ou até seus preços. Isso lesa quem já grindou ou comprou alguma coisa. Durante a primeira parte do update, os desenvolvedores publicaram um update log informando que reduziram as chances de certos minérios, pois os jogadores estavam conseguindo itens raros em pouco tempo. A reação da comunidade foi imediata e negativa. Pouco depois, os desenvolvedores anunciaram que retornariam as chances ao valor anterior. Sustentar um bom RPG e ao mesmo tempo operar como um jogo como serviço é uma tarefa extremamente difícil. Muitas empresas falham nisso, mesmo com equipes experientes e grandes orçamentos. 1 de 200. Nossa, com certeza é 1 de 200 esse minério que eu acabei de pegar 2 vezes em pouquíssimos NPCs que eu matei. Como o jogo usa RNG em mineração e na forja, e existem várias alterações dessas chances, frações são mostradas por peso, não por porcentagem real. Isso ensina frações de maneira errada, e esconde o quão baixa é a chance real de certos itens. A porcentagem verdadeira nunca é mostrada para não desmotivar o jogador. Muitas coisas são genéricas, como o nome de raças e de minérios. Normalmente em jogos de RPG com lore, os desenvolvedores gostam de dar nomes autorais, um exemplo sendo Skyrim, no nome das suas raças.
Alguns dias atrás, o desenvolvedor do jogo postou um vídeo sobre códigos de reroll e um evento de sorte, e até citou que estão vendo as críticas e feedbacks da comunidade, mas colocou na tela coisas que não tinham nada a ver com o desenvolvimento do jogo em si. No servidor do Discord deles, dizem que macro e autoclicker são fortemente desaprovados, mas não punem ninguém por usar, e alguns youtubers ligados ao cargo de content creator fazem vídeos sobre isso, sem contar o próprio design do jogo. Alguns youtubers receberam um modo spectate, fizeram vídeos reportando hackers e gravaram eles sendo banidos. Apesar de útil para a imagem, parece mais um controle de narrativa do que de sistema. Por movimentar coisas raras e trocas, o mercado negro é inevitável. Nesse caso, os desenvolvedores podem apenas ignorar ou colaborar com o sistema. O jogo foi lançado com uma wiki preparada, então dificilmente as bases serão alteradas, pois seria um trabalho em vão. The Forge foi apresentado como um jogo dos sonhos, inspirado em um jogo de infância. Agora, o desenvolvedor está participando na produção de outro jogo, também descrito como um jogo dos sonhos, de infância, com estrutura, loop de progressão e até minigames muito semelhantes. Quando esse tipo de repetição acontece, não é possível afirmar intenção, mas é legítimo questionar se existe espaço real para evolução criativa, ou apenas variação sobre um mesmo molde. É possível que os próximos updates não resolvam os problemas citados, apenas os ampliem, com porcentagens ainda menores, grinding mais demorado, mais incentivo barato, mais variedades vazias e um aumento gradual na monetização. Nada disso prova má fé, mas levanta uma pergunta importante. Essas escolhas são coincidência ou apenas reflexo de um modelo que recompensa esse tipo de coisa? Mesmo que não seja proposital, o resultado final é o mesmo. Até agora, os acontecimentos foram calculados. O jogo teve um stress test em 25 de outubro, um lançamento oficial em 25 de novembro e agora uma atualização de neve em 25 de dezembro. Os desenvolvedores deixaram claro que essa foi a primeira parte da atualização e a segunda pretende balancear e polir de acordo com os feedbacks. A partir daqui, os jogadores vão descobrir o que eles realmente querem para esse jogo. Se o criador do jogo afirmou que esse é o jogo dos sonhos dele, e ele implementou mecânicas viciantes e tals, seria muito otimismo meu dizer que isso seria uma estratégia para capturar a grande massa do público do Roblox para no fim, realmente lançar updates que faz o jogo virar um verdadeiro RPG bem feito? Olha rapaz, adorei seu otimismo. Eu realmente espero que esse seja o plano deles, mas pelo histórico de jogos do Roblox, eu não apostaria nisso. O jogo seria mais interessante se a Forja não tivesse RNG e o grind fosse menos maçante, mas isso tem poucas chances de mudar. Se vai melhorar, apenas será respondido com o tempo, mas eu não farei mais vídeos sobre o desenvolvimento desse jogo. O último vídeo que eu planejo fazer é revisitando todo o jogo depois da popularidade e reconstruir a gameplay dele, não para zombar dos desenvolvedores, só para treinar esse lado criativo.